Olá, queridos, graça e paz, Pastor Rafael aqui, em mais uma devocional do dia. E hoje, gente, estamos no Salmo de número 118, isso mesmo, Salmo 118, prestes a chegarmos aí no Salmo 119, o qual talvez a gente passe aqui uma semana toda falando sobre ele, pois Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Se o Salmo 117 é o capítulo menor, o Salmo 119 é o maior. E há quem diga que o Salmo 118 é aquele que fica no meio da Bíblia. Pois bem, gente, o Salmo de número 118 trata da alegria dos justos pelo Salvador. O pano de fundo histórico deste salmo é a restauração dos muros e portões de Jerusalém no tempo de Esdras e Neemias, após o retorno do cativeiro babilônico em 444 a.C. Eu quero convidar você a ler comigo o versículo de número 1, que diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Nós vemos aqui, meus irmãos, que neste primeiro versículo, o salmista ele faz um chamado para reconhecer a bondade de Deus. O salmista apela para a nação de Israel, para os sacerdotes, e apela também para aqueles que temem a Deus, para que eles reconheçam o amor de Deus sobre a sua vida. Já no primeiro versículo ele traz um imperativo dizendo: rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E então nos versículos de 2 a 4 ele faz esse apelo para a nação de Israel, para a casa de Arão, que representava os sacerdotes, e também para aqueles que temem ao Senhor. Todos são convidados para adorar o Senhor e louvar a Deus. Louvar a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. Louvar a Deus também pelo seu livramento, pois nos versos 10 a 12, o salmista ele fala de sua confiança no Senhor quando os seus inimigos queriam cercá-lo e matá-lo. Então, nesse momento, ele expressa sua confiança no Senhor e deposita no Senhor também a sua esperança. O salmista confiou no Senhor como sua força e sua fonte de alegria. E ele, portanto, o salvou. E é assim que acontece com a nossa vida, não é verdade? Quando passamos por dias difíceis, de tribulação, de tristeza, dias esses que muitas vezes Deus parece que quer nos testar. E quando a gente confia no Senhor, Ele nos surpreende, Ele nos salva, Ele nos liberta. E é assim que o salmista fez, ele confiou no Senhor e, portanto, se alegrou em Deus, pelo fato do próprio Deus ter concedido a ele livramento. Que conforto, irmãos, é saber que temos um Deus que zela por nós, que cuida de nós em todo o tempo. Por isso o salmista, nos versos 15 a 18, ele busca louvar ao Senhor. Este pequeno verso trata-se de um louvor que, inclusive, dizem alguns teólogos e comentaristas bíblicos que o próprio Senhor Jesus usou este salmo antes de ser crucificado, quando eles cantavam em sua última Páscoa no cenáculo. Eles lhe asseguraram que ele viveria novamente, mesmo que viesse a morrer. Pois este era um salmo apropriado para cantar durante a festa dos tabernáculos, bem como na Páscoa, assim também como em Pentecostes. Em Mateus 26:30, diz o evangelista: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus também passou por sofrimentos, mas ele sempre se alegrava. Ele sempre buscava confiar no Pai. Ele sempre buscava depositar sua esperança em Deus. E o próprio Deus o confortava ao ponto de ele se alegrar, mesmo antes da cruz. Nos versos 22 a 29, o salmista louva ao Senhor pelo triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui no verso 22 que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Sabemos que há muitas referências no Novo Testamento sobre esta pedra, descrita aqui no Salmo 118, verso 22. A verdade é que o próprio Senhor Jesus aplicou a si mesmo este texto em Mateus 21, 42, também em Marcos 12, versos 10 e 11. Pedro e Paulo também aplicaram a Jesus em Atos 4:11, Efésios 2:20 e 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 a 8. Nós vimos que o Novo Testamento testifica, através da boca de Jesus e da boca dos apóstolos, que Jesus é esta pedra angular. O salmista então passa a orar pela salvação e prosperidade do seu povo. Veja o que ele diz nos versos 25 e 26. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor,
concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós, outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Amém. Esse é o sentimento do salmista. Quando é abençoado, ele quer abençoar. Quando ele está alegre, ele quer ver os outros alegres. O que este salmo nos ensina, meus irmãos? Que o cristão deve andar alegre em todo o tempo. Por quê? Porque o Senhor nos ama. Ele nos tem concedido livramentos. Muitas vezes, nós nem percebemos. Devemos andar alegre porque Ele nos dá esperança em meio a tribulações e nos garante a salvação em Cristo Jesus. Pois Cristo é a nossa pedra angular sobre a qual está firmada a nossa fé. E que Ele possa ser suficiente na sua vida. Oremos ao Senhor. Pai de amor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque as Escrituras revelam quem Tu és. Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és gracioso e nós Te damos graças. Nós Te louvamos por quem és. Tu és a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas o Senhor veio ser a pedra principal, na qual todos aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha encontram alegria e salvação em Ti. Obrigado por este dia. Obrigado pela família, pelo pão de cada dia. Obrigado, meu Deus, pela saúde. E nos ajude a andarmos alegre sempre, pois a verdadeira alegria está em Ti. E nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.